Fala galera, muito bom dia e vamos começar o dia falando de Inter. O que Eduardo Cudê está preparando para o clássico 4-4-1? O Inter está treinando de portões fechados e está pronto para o clássico. Semana mais importante do Inter na temporada de 2024. Já tem decisão na próxima semana. Vou falar de tudo isso com vocês logo após a vinheta. E hoje eu quero te falar de JR Cimentos. Para construir, para reformar, JR é o lugar. Cara, é a melhor empresa que tem se está precisando construir alguma coisa. Construir a tua casa, construir um estádio de futebol. A JR Cimentos tem fabricação própria, tem frota própria, entrega em todo o Rio Grande do Sul. Então, se tu está pensando em obra, primeiro, entra no site da JR e consulta, porque os preços são excelentes e é a melhor empresa do ramo. Para construir, para reformar, JR é o lugar. Dito isso, vamos falar um pouquinho de Internacional, porque domingo, logo ali, tem Grenal. E Grenal é sempre um jogo diferente, um jogo que as emoções são diferentes para nós torcedores, para nós que cobrimos o Inter diariamente, para os jogadores, para a direção, para todo o estado do Rio Grande do Sul. O que estaria Eduardo Cudê planejando para o clássico 4-4-1 no Beira-Rio, domingo às 18 horas? Cara, o Inter vem entregando um futebol qualificadíssimo, um futebol organizado, um futebol dentro daquilo que Cudê pensa para o Internacional em 2024. E quem se lembra logo ali no começo da temporada, quando o Cudê disse que pela nona, 10ª rodada o time estaria como ele gostaria de ver. É a 10ª rodada do Campeonato Grenal. Então, tu vai ver no Grenal de domingo um time muito próximo ao que tu vai ver do Inter em 2024. Com todas as suas virtudes e também com alguns defeitos. O Internacional tem defeitos e o que a torcida elenca mais agora é o lado esquerdo, a lateral esquerda. O René, depois daquela partida contra o Fluminense, entrou num ritmo de crítica da torcida. Porque ele falhou, ele teve falhas. Mas o René, durante muito tempo se falava do René como um jogador mais constante do clube, o jogador mais regular do Internacional. E é um homem de confiança de Eduardo Cudê. O Internacional sim pensa em contratar um lateral esquerdo, mas ao que tudo indica está esperando a janela de meio de ano. Certa feita, quando eu conversei com o presidente, ele até me elencou, me acha um lateral esquerdo melhor que o René livre no mercado. E não tem, de fato. Os laterais esquerdos bons no Brasil estão todos empregados. Então, o Internacional deve fazer uma busca por um jogador fora. Eu já tinha trazido o Alexandro, que é um jogador que o Inter fez contato. O Alexandro disse que iria permanecer na Europa. E muita gente diz, colegas muito bem informados, dizem que o Alexandro não vem, que ele quer ficar na Europa. A informação que eu tenho é que ele queria ficar na Europa até o final do contrato. Vamos ver até o meio do ano o que o Inter acha no mercado e busca um lateral esquerdo para compor o seu elenco. Acho que até o meio do ano a gente vai com o René. Bom, dito isso, o Internacional está pronto para o Clássico. Não tem, e tem alguns mistérios, né? Que para mim são mistérios. Eu acho que Rocher joga, pela informação que eu tenho, joga Bustos. Eu creio que Mercado não vá para o Clássico, vá Robert Renan e Vitão e René. Mercado, se estiver à disposição, fica no banco de reservas. Aí abre o meio-campo com Charles Arangues, Bruno Henrique, Maurício Wanderson e na frente é Alan Patrick e Ener Valencia. Esse deve ser o 11 inicial do Inter, deixando Alário no banco de reservas como opção para o segundo tempo. Bruno Gomes também deve compor o banco de reservas. O Wesley, que foi contratado, também deve estar no banco de reservas. E muita gente me pergunta sobre o Fernando. Ele tem condições para o Clássico? Não, não tem. Ah, ele não entrou no bid, não. As inscrições do Campeonato Gaúcho acabaram na última sexta-feira. Então, o time que vai até o final do Gauchão é os jogadores que estavam antes de Fernando. Fernando fica à disposição para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana. Então, é o que o Inter tem e o que o Inter já mostrou muita qualidade. O Inter, nos jogos do Beira-Rio, principalmente no Beira-Rio, tem mostrado uma competitividade absurda, uma forma de jogar agressiva e que vai para cima do adversário e tenta matar o jogo. Vai ser diferente no Grenal? Grenal nós estamos jogando... É o primeiro time da Série A que a gente enfrenta na semana. Nós vamos enfrentar 2. O primeiro. E aí também é aquela prova do 7. Como é que está o Inter contra times do seu tamanho?
O Grêmio é do tamanho do Inter. Como vai se comportar o Inter de Eduardo Cudê perante o Grêmio? Tem todo o fator anímico, emocional de um clássico Grenal. É um pouco diferente jogar com o Grêmio do que jogar com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro. Tem toda a rivalidade, mas também tem todo aquele aspecto positivo. O estádio cheio. 48 mil pessoas, cerca de 45 mil colorados são esperados no Beira-Rio domingo para apoiar o Inter em busca de uma vitória. E o torcedor tem que lotar, porque eles estão nos entregando um time, a gente tem que ir lá e apoiar. Bom, esse é o Inter para o Clássico Grenal. A gente está ansioso, está esperando pelo Clássico. Dito isso, adoro essa frase, dito isso, vamos falar da semana mais importante do Inter na temporada. Porque já temos uma decisão. Copa do Brasil, mas já é a primeira fase, sim, é decisiva. É decisiva. Como é que é a semana do Inter? Vamos lá. Grêmio domingo, Asa de Arapiraca em Arapiraca quarta, Juventude e no Jacone sábado. São 2 times que o Inter vai enfrentar no Brasileiro, na Série A, que o Inter enfrenta essa semana. É a prova dos 7, né? Até perguntei pro Cudê essa semana que agora queria ver o time do Inter mesmo, né? Então vamos lá, qual é a logística do Internacional? E depois eu falo da decisão. Qual é a logística do Internacional? O Internacional joga domingo contra o Grêmio, se reapresenta segunda e na terça, após o treinamento, já viaja para Maceió. O Inter passa a noite de terça para quarta na capital alagoana e faz o seu deslocamento para Arapiraca quarta-feira, no dia do jogo de manhã. É cerca de 120, 130 quilômetros. Até busquei informações que a estrada está muito boa. O Inter joga às 8 horas da noite contra o Asa. Essa informação eu não tenho precisa. Ou ele dorme em Arapiraca, porque já tem um hotel reservado lá, ou retorna para Alagoas. E na quinta de manhã retorna a Porto Alegre. Para treinar, viajar, treinar sexta e sábado já enfrentar o Juventude no Jacone. É uma semana apertada. Depois tem mais uma semana de folga, em princípio. Bom, é uma semana difícil para o Inter. O Inter, se vencer o Grenal, já é primeiro na fase classificatória. Contra o Asa é a primeira decisão do ano. Joga por um empate e por uma vitória, por ser melhor ranqueado. Então, o Inter não pode só perder pro Asa. E tem já dado surpresa na Copa do Brasil. O Cruzeiro ficou pelo caminho. Então, o Inter vai a Arapiraca com a possibilidade de empatar e vencer e estar na próxima fase da Copa do Brasil. E aí vai o Rio de Janeiro ou Bahia, vai depender do chaveamento ali de quem passar. Bom, não vamos pensar na segunda fase, nem passamos pela primeira. É uma semana importante para o Inter e o Inter tem um grupo mais qualificado e um time competitivo para passar sem dificuldades por essa semana. Eu acredito sim numa vitória do Inter no Grenal, acredito sim numa vitória do Inter diante do Asa, e eu acredito no mínimo um empate em Caxias. Por que um empate em Caxias? Porque talvez se o Inter ganhe o Grenal, o Inter não precise desgastar seus titulares 3 partidas seguidas. O Inter terá 3 partidas em 6 dias. Então vai ter que haver um rodízio. E talvez contra o Juventude seja a partida que o Inter possa relaxar os titulares. Porque tem uma viagem no caminho. Ganha do Grêmio, um exemplo. Ganha do Asa. Bota as reservas contra o Juventude, porque já está classificado em primeiro e já traz as decisões para o Beira-Rio. Dito isso, hoje às 19 horas eu te encontro na minha live aqui no canal e vamos trocar uma ideia sobre o final de semana que está começando nesse sextou e sobre o Clássico Grenal. Valeu? Abraço, tamo junto!